Nova Vida em sua casa, um programa da Igreja de Nova Vida em Piedade. Olá, como você lida com o futuro? Nós temos que ser pessoas esperançosas com o futuro. Por mais que tenhamos motivos para duvidar, para incertezas, nós temos que aprender a viver com esperança os dias que virão, a vivermos hoje esperança pelos dias que temos pela frente. A palavra de Deus nos ensina isso. E eu gostaria de convidar você a ouvir nesse momento a palavra de Deus, que tenho certeza mais uma vez vai abençoar a sua vida. Naquela manhã, ela se levantou ainda com o gosto amargo do vinho na boca e ao seu lado estava deitado o homem que era o seu último freguês da noite passada, que ela nem sabia quem era aquela pessoa. E ela se levanta para mais um dia onde ela tem que dar o seu jeito. Mulher vinda de um vilarejo chamado Magdala, não muito distante dali, mas por força de circunstâncias, por necessidade financeira, saiu do seu vilarejo e veio para a capital. E não havendo outra coisa para fazer, ela foi se prostituir para poder ganhar a vida. E prostituindo-se, começa aquele ciclo da saúde que vai se esvaindo, da vida que não tem perspectiva nenhuma, de um futuro que não existe. O futuro dela não havia nenhuma possibilidade, o futuro era envelhecer, perder a beleza e a saúde ir por brejo, e a fome e vir a falecer. E ela se levanta mais um dia para poder se ajeitar e sair no período da tarde para poder ver se existem mais alguns fregueses para a noite que está se aproximando. E ela sai naquele dia, e aquele dia é um dia diferente na vida daquela mulher, porque quando ela sai, ela vê um tumulto, ela ouve um disse-me-disse, ela vê gente correndo numa direção só, e ela, que não tem lugar certo para ir, para escolher pessoas, ela vai atrás daquela multidão, porque é onde tem quanto mais gente, melhor para o caso dela, e ela vai para onde aquela multidão corre, e chegando onde aquela multidão está, ela ouve palavras que ela nunca havia ouvido na vida dela. Ela ouve um jovem homem judeu falando a respeito de um amor que ela nunca conhecera antes. E ela é impactada com o que os seus olhos presenciam, porque os seus olhos viram algumas pessoas serem curadas ali naquela tarde, e ela fica atônita com tudo que está acontecendo ao seu redor. De repente, esse jovem judeu olha para ela, e olhando para ela, ela percebeu algo que ela há muito tempo não via mais, que era um olhar que não a desejava. Era um olhar que não era da cabeça aos pés, era um olhar que não a despia, era um olhar que a constrangia positivamente. Ela, quando esse homem jovem judeu se aproxima dela e dirige as primeiras palavras a ela, ela cai e apaga. E algum tempo depois ela recobra a lucidez, e a partir do momento que recobra a lucidez, ela não é mais uma mulher possuída por espíritos malignos, porque era, segundo as informações bíblicas, uma mulher endemoniada também, além da vida que tinha, possuída por espíritos malignos. Mas quando Jesus fala com ela, ela apaga, ela desaparece, e ela, quando volta a si, Jesus já vai chamá-la pelo seu nome verdadeiro, não pelo seu nome de guerra, mas Jesus diz: Maria. Você não precisa mais viver como você vivia, porque os espíritos que lhe aprisionavam não aprisionam mais. Você está liberta. Você está livre.
E Maria, meus irmãos, sente naquele momento o que ela nunca havia sentido antes também, que era uma liberdade que ela não tinha. Ela não sabia que era prisioneira, mas ela era prisioneira, e ela sente um alívio que ela não sabia que existia. Aquele dia era um dia atípico para ela, porque as vozes e os barulhos que haviam na sua cabeça desapareceram. Ela não sentia mais os desejos que sentia até pouco tempo atrás. Ela se sentia agora liberta, livre. Glória a Deus. E então, ela, sem entender muito bem tudo aquilo que está acontecendo, ela é aproximada, ela é apresentada a algumas outras mulheres que seguiam o ministério do Senhor Jesus. Ela é apresentada a alguns homens parecidos com Jesus, pescadores, simples. Ela conhece um médico chamado Lucas, ela conhece alguns cobradores de impostos também, que são diferentes dos demais. E ela começa a amar aquela família que ela está conhecendo, da qual ela está se aproximando, amém? E daquele dia em diante, Maria passou a fazer parte daquele grupo que seguia o Senhor Jesus. Liberta, não mais uma mulher prostituta, agora uma mulher lavada, uma mulher limpa pelo poder da palavra do Senhor. Liberta, não era mais escrava de demônios, estava completamente livre e vivendo e experimentando uma vida que ela também não conhecia antes. E essa mulher passa a amar o Senhor Jesus de uma maneira singular. Não é o amor que ela poderia ter um dia conhecido por um homem, com quem ela já poderia ter sido casada, ou por alguém que ela teria algum tipo de paixão. Não era esse amor. Era aquele amor que eu creio, todos nós temos por esse Cristo. E segundo a luz da palavra de Deus, quanto mais perdoados nós fomos, de quanto mais pecados somos perdoados, mais amamos a esse Senhor. Então, nesse sentido, Maria era apaixonada pelo Senhor Jesus. Os discípulos olhavam e chamavam Jesus de mestre, mas para Maria ele não era só um mestre, ele era aquele que lhe devolvera a dignidade, ele era aquele que tinha sobre ela um olhar de ternura. Maria tinha por Jesus um carinho tão grande, porque Jesus passou a ser tudo para aquela mulher, tudo para aquela mulher. Como não seria também surpresa nenhuma alguém nessa noite se levantar para dizer: pastor, para mim também, ele passou a ser tudo para mim. Existem pessoas, meus irmãos, que frequentam o nosso santuário, sentam ao seu lado, atrás de você, na sua frente, que você não faz a menor ideia da vida que essa pessoa já teve no passado, e hoje ela faz questão de estar na casa de Deus, e as lágrimas ainda correm dos seus olhos, e elas dizem: ele é mesmo tudo para mim, pastor. É atribuído a Maria Madalena aquela invasão num domicílio onde Jesus está sentado, comendo com alguns. Ele foi convidado ali para um jantar, e ela invade. Não é uma invasão proposital, não é acaso pensado. Ela tem tanta gratidão para demonstrar a esse Jesus, que ela invade aquele lugar. Ela leva com ela um vaso de alabastro, de nardo. Lembra do texto? Maravilhoso texto. E ela entra naquele lugar e ela quebra aquele vaso, e o perfume daquele nardo enche aquela casa, e ela unge o Senhor Jesus com aquele perfume caríssimo. Chora, enxuga com os próprios cabelos ali. Ela está tão necessitada de agradecer. Ela não era uma pessoa carente de atenção. Não é isso.
Ela está ali porque ela precisa demonstrar o que ela sente. Ela está ali e ela estaria ali de qualquer jeito. E até hoje não se sabe como Maria podia ter um perfume tão precioso. Que dizem alguns estudiosos que o nardo era guardado por algumas moças, fruto de muito tempo de trabalho, talvez servindo como dote que fosse entregue ao pretenso noivo, porque naquela época havia o costume, e era tão raro, e tão caro, e tão precioso, que as moças tinham isso. Não sei por que Maria, como prostituta, teria guardado em sua casa algo para esse fim. Não fazia parte da sua história, não fazia parte do seu futuro, dos seus planos, mas quem sabe como era a vida dessa mulher quando jovem ainda. Sabe-se que ela vai lá no esconderijo onde ela tinha aquilo guardado, pega e sem cerimônia nenhuma quebra aquilo na presença do Senhor, derrama sobre Jesus. Os discípulos repreendem a Maria dizendo: mas como é que você faz uma coisa dessas? Que desperdício! Você podia ter nos dado e nós venderíamos e nós ajudaríamos a muitos pobres. Porque aquilo era resultado de 1 ano de salário. Jesus elogia a mulher dizendo: não, ela me ungiu. Jesus elogia. Jesus diz que esse feito dessa mulher seria conhecido em todos os lugares que se pregasse a palavra de Deus. Mas eu quero lhe lembrar desse sentimento de um Jesus que era tudo, que ela não poupa esforços para agradá-lo, para deixar clara a sua gratidão. Ela fica tomada pelas palavras de ternura, pelas palavras de perdão que o Senhor Jesus tem, e pelo Espírito que o Senhor Jesus tem. Ela está ali e segue meses e meses e meses. Ela está seguindo ao Senhor Jesus. E sabe, queridos, como foram meses e meses e meses, Maria muito provavelmente tinha a impressão de que aquela vida nunca acabaria, de que aqueles sentimentos, de que aquele espírito que abraçava aquela família, aquele grupo, jamais teria fim. De repente começa uma semana esquisita, de repente uma semana diferente começa, e conturbada, nervosa, começam a acontecer naquela semana coisas que não aconteceram nas outras semanas de tantos meses que se passaram. Começa a haver um boato entre eles que Jesus vai ser preso. Alguns não estão entendendo naquela semana algumas palavras que Jesus está dizendo a respeito de si próprio. Jesus fala em morte. E não se está entendendo muito bem o que está acontecendo, até que ali, por volta da quarta, da quinta-feira, se tem a notícia: Jesus foi preso. E foi condenado. E foi condenado à morte de cruz. Obviamente, rapidamente, a notícia chega aos ouvidos de Maria Madalena, que diz para si mesma, não sei se falou às demais, mas para si mesma dizer: não, isso não é verdade. E por que ela achava que aquilo não poderia ser verdade? Porque ela conviveu meses e meses, ela foi vítima desse amor, ela foi tocada pelo Espírito desse Deus maravilhoso que era o Senhor Jesus. E ela viu coisas, e ela viu mortos sendo ressuscitados. E ela viu que Ele, o Senhor Jesus, era o Senhor da vida e da morte. Como estão falando em matá-lo agora? Como estão falando em tirá-lo de nós agora? Não, jamais. Ele é tudo para nós, Ele é tudo para mim. Como poderiam tirá-lo de nós? Só que os boatos vão se confirmando. Jesus é preso, e num julgamento relâmpago e injusto ele é condenado, e logo poucas horas depois já está sendo afligido com varas, chicotes e coroa de espinhos. E você deve imaginar comigo o reboliço na família do Senhor Jesus, não é? Na família dos discípulos, dos seguidores, das mulheres. Que coisa, que
perderam o chão. O que está acontecendo? Jesus era a referência. Jesus era a referência, não é? Tudo ali, quando todo mundo acordava pela manhã, era para ele que olhava, era ele que dizia: hoje a gente vai ali, hoje a gente fica, hoje a gente faz. E Jesus é tirado deles, violentamente tirado deles, e levado para o Monte Calvário, crucificado, a morte mais cruel que o romano inventara. Está ali crucificado o Senhor. Os discípulos não estão por perto. As mulheres que seguiam Jesus não estão muito por perto. Todas aquelas pessoas, os 12, os 70, os 120, sejam quantos fossem, ninguém estava por ali, exceto João. E Maria Madalena está ali também, apesar do constrangimento, da nudez que fazia parte da crucificação. Maria também está presente. Ela não está acreditando no que ela está vendo. Ela não está acreditando. E ela está ali, quem sabe, dizendo: não, alguma coisa vai acontecer. E ela permanece naquele lugar como quem diz assim: não, ele vai descer da cruz. Não, não é possível. Eu sei quem ele é. Eu vi o que ele fez. Eu sou uma das testemunhas do que ele fez. Ele vai descer. Eu vou ficar aqui só aguardando para ver a vitória. Eu vou ficar aqui só aguardando para ver as coisas que vão acontecer, e vão deixar aqui todos doidos nesse lugar. E Jesus, descendo da cruz, vai direto falar com aquele que pregou lá os cravos dele, nos soldados que chicotearam, dos que colocaram a coroa e bateram com o caniço na sua cabeça. Ele vai direto lá falar com Pilatos e Herodes. Eu só quero ver. Só que isso não acontece. O que acontece é que do alto da cruz, o Senhor Jesus, o que ele faz é perdoar os que o ofendiam naquele momento. É salvar um homem que morria ao seu lado. Passado mais algum pouco tempo, segundo o relato bíblico, Jesus expira, e com voz forte, que não se sabe de onde ele arrancou forças para ter um grito, para ter uma voz forte, porque ele já está desidratado. Ele pede água, dão a ele vinagre, e o sangue já boa parte já foi embora, e ele grita: está consumado. A cabeça cai sobre o ombro, e a terra treme, e os céus escurecem. Imagine comigo como ficou Maria Madalena. Jesus era tudo para ela. Foi Jesus quem a deu vida, foi Jesus quem a resgatou, foi Jesus que tirou ela da lama onde ela vivia. Foi Jesus que deu a ela motivações. Foi Jesus quem deu a ela desejo de viver, dignidade. Jesus passou a ser, desde o dia da salvação dessa Maria Madalena, a sua referência. A pessoa que ela todos os dias olhava e ouvia. E naquela sexta-feira, ele é arrancado dela e de todos os demais. Simplesmente ali, usando a nossa expressão bem conhecida, o mundo de Maria Madalena caiu. Você entende o que eu digo? Entende o que eu quero dizer? O mundo da mulher desabou. Acabou. Eu acredito que ela, quando eu olho para Maria Madalena nessa nossa criatividade de fazer esse cenário todo, eu olho a mulher que não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Descendo do Monte Calvário, ela não sabe para onde vai. Ela não tem mais a vida que tinha antes, ela não vai voltar mais à vida que tinha antes. A sua referência foi arrancada dela. É uma mulher que não sabe para onde vai. É uma mulher que está completamente desnorteada, concorda comigo? Totalmente desnorteada. E ela então, sabe-se lá como passa o fim de sexta, o sábado inteiro, e no domingo, ela, Salomé, Joana, Maria, mãe de Tiago, vão até o túmulo do Senhor Jesus.
Algumas delas vão com as especiarias para embalsamar o corpo, mas no meu coração, na minha mente que hoje está aqui, criativa sobre Maria Madalena, eu vejo Maria como quem diz assim: eu vou revê-lo. Eu vou tocar pela última vez no corpo do meu mestre. Pela última vez eu vou estar ali com ele. E ela vai com as outras mulheres, e chegando lá, elas encontram algo que não esperavam, porque elas estavam preocupadas em quem removeria a pedra para que elas entrassem, e quando elas chegam, a pedra já está rolada, já está removida. E chegando lá, já com a pedra removida, entram, cadê ele? Ficam desesperadas. Um dos evangelhos vai dizer que 2 homens estavam ali dentro, que não eram homens comuns, eram anjos de Deus. E deu a notícia para elas: ele não está mais aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. Eu acho que Maria Madalena ainda estava perplexa com tudo o que havia acontecido, que comportamento é diferente, porque enquanto as outras mulheres saem correndo para avisar a Pedro, a João, aos demais discípulos, Maria está ali, perdida ainda naquela cena que ela está presenciando e vivenciando ali agora, naquele momento. As mulheres saem, os discípulos vêm correndo. Diz o texto bíblico que Pedro saiu numa disparada e João veio atrás dele, mas quando Pedro chegou no sepulcro, não teve coragem de entrar. João, que vinha atrás, foi quem entrou primeiro e disse: não está aqui não. E saíram correndo novamente. E a Maria Madalena está perdida no cemitério. Quando somos informados que aparece um jardineiro. E o jardineiro perguntou: o que você quer? E ela respondeu: roubaram o corpo do meu mestre. Muito provavelmente chorando, soluçando. Roubaram o corpo do meu mestre. Você não sabe para onde levaram? Se você souber para onde levaram, me diga, porque eu quero cuidar dele. Ele é tudo para mim. Eu quero trazê-lo de volta. Eu quero fazer algo digno. Nós queremos embalsamar o corpo dele. Onde ele está, você não sabe? E o jardineiro, que não era jardineiro também, que era o próprio Senhor Jesus, vai mais uma vez chamá-la pelo nome, dizendo: Maria. Ah, meus irmãos, quando Jesus chama pelo nome novamente a Maria, parece, eu posso sentir o arrepio da cabeça aos pés daquela mulher. Eu posso ver tudo que estava morto, que morrera há 3 dias atrás, ressuscitando em cascata dentro daquela mulher. E a alegria dela, que já era imensa, agora é triplicada dentro dela. Eu acho que se o cinema não conseguiu retratar, se nós fôssemos montar aqui o nosso teatro, nós não íamos conseguir retratar a euforia, a alegria, a fisionomia daquela mulher que achava que o seu mundo tinha caído, que tudo havia sido perdido, que aquele que era sentido para a vida dela, ela nunca mais veria. Agora está tudo ressuscitado dentro dela. Você acabou de ouvir agora a história de Maria Madalena, uma mulher que teve uma vida conturbada, mas conhecendo Jesus, Jesus mudou completamente a vida dessa mulher, como mudou a minha, como quer mudar a de todos nós. E parece que com a morte de Jesus, a esperança que Maria Madalena tinha a partir daquele encontro com o Senhor, ela se vai, ela morre. Mas depois ela é recuperada com o fato de Jesus ter ressuscitado. O fato de Jesus estar vivo é a nossa garantia, é a nossa esperança. Hoje eu posso estar aqui conversando com você e lhe animando a ter esperança, porque Ele está vivo, porque Ele está aqui comigo e está aí com você. Basta você clamar por Ele que Ele te ouve, não tenha dúvida disso. Eu gostaria de convidar você a estar conosco quando for possível. Você vai ouvir agora alguns horários de culto, e depois também, caso você queira entrar no site da igreja, que está aí no rodapé do seu vídeo, você vai ter mais informações ali também. Que Deus te abençoe. Olá, nós queremos fazer um convite a você. É um convite extensivo a todos.
mas principalmente a você que ainda não encontrou uma igreja ou está distante do convívio do povo de Deus. Aos domingos, nós temos 3 encontros, às 8, às 10h30 e às 18 horas. Às quintas-feiras, nós também nos reunimos, sempre às 19h30. Nossa igreja fica na Avenida Dom Helder Câmara, número 9247, no bairro de Piedade. Para maiores informações, acesse nosso site www.invp.com.br. Será um prazer tê-lo conosco. Até lá! Mais uma vez, foi um prazer, uma grande alegria poder conversar com você, com base na Palavra de Deus, procurando levar a verdade bíblica que nos anima e que traz esperança para o nosso coração. Que você tenha um dia maravilhoso, que Deus te abençoe. Até a próxima vez. Venha nos fazer uma visita. Esperamos por você. Avenida Dom Helder Câmara, 9247, em Piedade. Reuniões, terças e quintas, às 19h30. Domingos, às 8, 10h30 e 18 horas. Para mais informações, acesse o nosso site www.invp.com.br. Até o próximo programa.